Almas queridas, que a paz do Mestre Jesus seja em nós, nos envolvendo em energias de amor, fraternidade. Que assim seja. A nossa reflexão evangélica será sobre a parábola do bom samaritano, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Para o seu desenvolvimento, consultamos e tomamos como inspiração publicações de diversos autores, contidas em livros e revistas espíritas, bem como consultas em artigos compartilhados na internet. E como roteiro de luz para efeito de estudos, nos valemos dessas sementes de luz na composição, no desenvolvimento e nos comentários elucidativos, para cujos autores, com profunda gratidão, direcionamos os respectivos créditos. Assim registrou o evangelista Lucas. Levantando-se, um doutor da lei experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que é um ministro religioso conhecedor das leis. E quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, um membro da tribo de Levi, que presta serviços religiosos no templo, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, que é um membro da tribo de Samaria, dissidente de Israel, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele, e chegando-se, atou-lhe as feridas, colocando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Faze tu o mesmo. O doutor da lei, com a expressão possuir a vida eterna, o que eu faço para possuir a vida eterna? Referia-se à salvação da alma, ao estado de bem-aventurança que apenas os espíritos dos justos conseguem alcançar. Estamos na Terra para nos aperfeiçoar e assim conseguir a vida eterna. Por isso, é fundamental conhecermos os caminhos que a ela conduzem. Caminhos delineados por Jesus em palavras e exemplos, despertando nas nossas consciências as leis divinas, leis universais, eternas e imutáveis, íncitas na nossa consciência.
porém adormecidas ou esquecidas. Ontem, como hoje, para que tenhamos a vida eterna, devemos cumprir o preceito que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ainda não teve a oportunidade de ajudar alguém, ou que a tenha desprezado, não conhece o melhor sentimento do mundo. A energia recebida de alguém que é grato pela nossa ajuda não pode ser comparada a nenhuma outra energia desse planeta. Nesta parábola, Jesus nos traz duas lições fundamentais para a salvação do espírito. Primeiro, a prática da caridade é a suprema manifestação de obediência e amor a Deus. 2. O próximo é todo aquele que encontramos ao nosso lado e necessita de nós. Todo e qualquer ser humano precisar da nossa ajuda é nosso próximo. Jesus não se limita a recomendar a caridade, põe a caridade claramente e em termos explícitos como condição absoluta de felicidade futura. Como diz Emmanuel na mensagem 71 do livro Fonte Viva, sob o título Aproveita, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Essa ponte tem sido percorrida com uma certa dificuldade ao longo dos milênios de nossas existências. Nela, temos sido convidados a desenvolver a paciência e a misericórdia, virtudes que têm sido verdadeiros desafios. Ao contar a parábola, Jesus escolheu o samaritano e não o sacerdote ou o levita para prestar auxílio ao necessitado, com o objetivo de deixar bem claro que praticar a caridade não é prerrogativa das pessoas religiosas, mas do procedimento comum às almas nobres e compassivas, ainda que às nossas vistas pareçam distantes de Deus por não possuírem religião. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, um homem sem fé, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que é observador da doutrina, mas que não pratica caridade. Não, porque não são os rótulos religiosos que nos conduzem à salvação, mas os atos de caridade para com o nosso próximo. O que levou o samaritano a socorrer o próximo foi o sentimento de solidariedade e de compaixão pelo semelhante, pois ao ver o homem ferido e abandonado, o samaritano apiedou-se dele e o socorreu, cuidando em seguida para que nada lhe faltasse. Os demais, ao contrário, agiram com indiferença. Compreendemos, entretanto, que a religião é importante na medida em que contribui para o esclarecimento de seus adeptos, aproximando-os de Deus e tornando-os mais solidários e fraternos para com os outros, mais caridosos, fazendo aos outros, sem acepção, todo o bem que gostaria lhes fizessem. Há ainda uma lição a ser observada nesta parábola. Ela nos exorta a olhar em volta e a descobrir as feridas aparentes e secretas de nossos irmãos. Jesus nos estimula a amenizar-lhes as dores, a consolar-lhes as aflições, enfim, a sermos seus bons samaritanos. Lembremos que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna, mas os nossos atos de caridade para com o próximo por amor a Deus.
A nossa experiência na Terra tem sido, nas múltiplas encarnações que já realizamos, um celeiro de bênçãos e aprendizagens nos campos do intelecto e da moral. Temos aprendido mais no campo do intelecto, todavia já avançamos bastante no campo da moral. E devemos seguir adiante, nem que seja por milímetros a milímetros em cada encarnação. A gente vai chegar lá. Sob a luz do Espírito que vivifica no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Cair Bar Schutel assevera que finalmente podemos observar, desse ângulo, que a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade. A humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo, que em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e ideológicos. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, colocando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro e os denários representam os que, diante da oportunidade de cuidarem do viajante ferido e saqueado, conscientemente assumem as tarefas da caridade com dedicação, devotamento e abnegação em nome de Jesus. Nós, que nos dizemos cristãos, espíritas cristãos, cumpre-nos analisar as nossas consciências e, se percebermos que o orgulho, o egoísmo e a indiferença estejam nos impedindo de enxergar quantos feridos no corpo e na alma possamos estar passando de largo e deixando desamparados na estrada da vida, que possamos, já que conhecemos as leis divinas, ouvir Jesus a nos perguntar: quem é o nosso próximo? E a nos dizer: então vá e faça o mesmo. Almas queridas, um abraço fraterno e possamos fazer o mesmo. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Paz e luz a todos. Em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus.